Graça e paz, bom dia. Como é bom estarmos juntos mais uma manhã, conversando acerca da palavra. Você que é nosso ouvinte, obrigado pelo carinho. Pastor Juan, Pastor Márcio, quantos testemunhos, né, a gente ouve de pessoas que nem são nossas ovelhas, são de outros estados, até de outros países, né, e ouvem o programa e compartilham conosco quanto foram edificados, quanto foram transformados. Então a gente fica feliz porque o propósito desse programa é esse, né? E mantê-lo no ar não é algo fácil, né? A gente paga um preço por isso, mas a gente fica feliz quando a palavra consegue alcançar corações e aí a gente vê transformação, mudança, e isso nos alegra. Graça e paz, pastor Márcio Bretas, bom dia. Bom dia, pastor Cristiano, graça e paz, querido aí que nos acompanha. E pegando uma carona no que o pastor Cristiano tá falando aqui, eu tenho um testemunho, 2 minutos, cara. Eu estava uma vez no centro da cidade, olhando uma vitrine de uma loja com a minha filha. E eu conversando com ela, um rapaz que estava do meu lado, ele não me reconheceu por conta da voz. Ele olhou assim, eu tomei até um susto. Ele falou, sou o pastor Márcio? Eu falei, depende. Brincando, né? E sim, eu escuto o programa da Semeando Família todos os dias e tem sido uma benção, como tem sido edificado, inclusive essa família está caminhando hoje conosco aqui, né? Então é com muita alegria, né? Saber que esse tempo aqui, querido, tem dado frutos, né? Para a glória de Deus. O programa é Semeando Vida, né? Bom dia. E o grande compromisso é que realmente seja sementes de vida, né? Saindo daqui todas as manhãs, através de todos os pastores, as ministrações, e que o teu coração seja terra boa para receber e crescer em nome de Jesus. O testemunho que a gente tem é que o crente edificado, o não crente também é, porque a palavra ela traz confronto e ela liberta. A gente conversava ontem, né, e uma preocupação quando nós tratamos, né, dos níveis de dificuldade de qualquer lugar, né, falar de ações, não importa hoje aonde, seja a igreja, seja a escola, seja a sociedade, seja o governo, a gente vê uma grande dificuldade dela. Mas o que a Bíblia nos diz acerca da congregação, de congregarmos? Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Eu vou ler de novo, só para ficar bem frisado para a gente, para você que está assistindo o programa, ouvindo na rádio. Não abandonemos, como alguns estão fazendo. Naquela época eu já estava escrevendo aos Hebreus isso aqui. O costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Qual é a marca hoje de uma igreja saudável, de uma reunião saudável? Quais são as marcas disso? A gente vê, pastor Juan, pastor Márcio, que quem está na igreja, né, quem conhece a igreja fala da igreja, quem não conhece, nunca foi, fala da igreja, quem está procurando, está falando da igreja, quem saiu da igreja, fala da igreja. A igreja, ela é algo que, nesse tempo, ela está em algumas situações de mídia social, na internet, algumas situações de jornais, né, alguns escândalos. A igreja, ela está aí, de uma certa forma, sendo falada. O que a gente percebe de uma igreja saudável? Jesus, ele falou assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É teu discernimento de saber qual foi a igreja edificada pelo Senhor Jesus, né, pastor? A gente tem vivido esse tempo onde muitas degradações, né, acontecem ao nome igreja. E é válido lembrar, frisar, que precisa haver uma separação muito bem feita dentro da nossa mente sobre. Existe a igreja mencionada, que é aquela instituição, sabe? A estrutura de organização que conduz a igreja, certo? E existe a igreja, denominada Corpo de Cristo, composta por pessoas, mas não as pessoas. Como diz assim, a igreja é lugar das pessoas. Por que você foi decepcionado na igreja? Porque lá é o lugar das pessoas imperfeitas. Na verdade, você foi decepcionado pelas pessoas imperfeitas, não pela igreja. Você entende?
Porque a igreja, como símbolo do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é perfeito. Um corpo sem mácula, sem mancha. É o que diz a palavra, né? E se você foi machucado, frustrado, decepcionado, você não foi pela igreja. Você foi pelas pessoas da igreja. Porque as pessoas que compõem o corpo de Cristo são aquelas que se assemelham a Ele, que aceitaram o pacto de se tornarem como Cristo, de viver uma vida que Cristo a deu. Então, só que é muito, né? É uma ligação muito, às vezes, difícil de perceber, mas é válido. Porque senão a gente está invalidando o corpo, quando, na verdade, pessoas que não têm nada a ver com o corpo são corresponsáveis ou responsáveis por isso. Aí deixa eu trazer, né? A gente hoje, essa semana, estávamos ali vendo a parte de integração, transferência, as pessoas que estão vindo para a nossa igreja de outro ministério, e ao preencher a fichinha, né, a gente questiona o motivo de querer fazer parte dessa igreja. E uma das pessoas colocou, né, por que decidiu fazer parte da igreja? Porque eu tomei o quê? Vergonha na cara. Vergonha na cara. Vindo de uma outra denominação, escreveu nessa palavra de confronto, a gente brinca com essa frase, né, de ter vergonha. A gente percebe que a igreja é o lugar exatamente da prostituta, do traficante, do maconheiro, do adúltero. A igreja é esse lugar. Eu não fui para a igreja por aquilo que era de bom em mim. Eu fui para a igreja por tudo aquilo que era mal em mim. Mas ao tomar vergonha na cara, conhecendo a verdade, o meu desejo foi fazer parte do corpo de Cristo. Não, e ao fazer parte do corpo de Cristo, todas essas mazelas, elas são curadas, restauradas, entende? Então, esse processo de integração ao corpo de Cristo é também um processo de restauração e cura. Tomás. Eu vejo assim, que uma das maiores dificuldades a pessoa vem e é tratada e é liberta daquilo que era o álcool, a droga, a prostituição, algumas coisas. Mas o tratamento do caráter, muitas vezes, tem sido muito difícil para muita gente. Com carinho, né? Tem muito líder, cara. Consentindo. Que para não perder o dízimo, a oferta, o membro, permite que essa moral seja corrompida. Então negocia aquilo que é negociável. Pô. Pois é. E a gente... porque às vezes o que o pastor Juan disse, às vezes a pessoa entende errado. Não, a igreja, cara, é uma bênção. A igreja, sabe, foi instituída pelo Senhor. A igreja é lugar de cura, de comunhão, de alegria, né, de vida. Nós estamos tratando aqui das atitudes de algumas pessoas, né, que fazem parte da igreja. Presta atenção, nesses últimos tempos, a igreja tem crescido muito na terra. Glória a Deus por isso. Mas eu tenho observado algo, pastor. Muitas igrejas, com muitas pessoas... membros de igreja trabalhando e fazendo, mas na realidade longe de Deus, cara. Então, para que haja uma transformação real, eu preciso estar na igreja, mas eu preciso muito mais estar perto de Deus. E por conta dessa distância, né, ou dessa falta de envolvimento, as pessoas estão na igreja, mas não há uma real transformação e, por isso, muitas coisas têm acontecido. Por quê? Porque as pessoas não se envolvem. Porque eu estou envolvido com aquilo que é a obra de Deus, mas não me envolvo com Ele. Cara, tem alguma coisa errada. Para eu estar envolvido com aquilo que é a obra de Deus, eu preciso estar envolvido com o dono da obra. E isso que tem faltado as pessoas. Por quê? Porque eu vou ter que ter um compromisso, eu vou ter que ter responsabilidade, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Domingo eu não vou de manhã para a praia, porque eu tenho compromisso na igreja. E isso tem feito muita gente, cara, viver na superfície. É aí que tem vindo os problemas. Mas aí que está. Quem está, de fato, apaixonado pelo Senhor, nada disso é dificuldade. Não é um prazer. Ele vai vir domingo de manhã, não porque agora ele é crente, e crente vai na igreja domingo de manhã. Eu vou domingo de manhã, eu vou à noite, eu vou segunda, eu vou quarta, eu vou sexta. Eu quero Deus, como já dizia aquela canção. Né? Eu quero Deus, eu quero mais. Então ele faz o quê? As demais coisas ele encaixa, mas ele prioriza. Né? E a gente tem falado uma frase por esse tempo, é o seguinte: aquilo que a gente prioriza é o que a gente valoriza. Então, se a gente prioriza a presença, eu valorizo a presença. Agora, vai para a praia, vai fazer, tudo isso é válido. Sim. Mas o que você vai estabelecer como fundamento da sua vida? Se você quiser botar tudo em cima da diversão, do entretenimento,
meu irmão, vai ruir. Mas sabe, Mas se você coloca a sua casa na rocha, meu irmão, as outras coisas, sabe, serão permanecidas. Aí deixa eu e pegar mantidas. carona, não perde o raciocínio, não. Tem muita igreja proporcionando isso, o entretenimento. é, Por quê? Isso aí, pô. Porque atrai a pessoa está ali. Então, quanto mais multidão, melhor. Mas não para um nível de confronto. Aí você constrói todo tipo de entretenimento dentro da igreja, seja o que for, e as pessoas acham que isso é válido, colocando, né, o termo desse discipulado que não serve. O termo discipulado de Jesus é outro, é um, meu irmão. E o termo de algumas igrejas tem sido completamente outro. Aí, a partir daí, você coloca a base em cima disso, que não é a rocha, usa ela só como referência. Pô, cara, Pois é, então isso tem acontecido. A igreja tem se tornado um lugar de entretenimento. Se não tiver alguma coisa que. Cara, só a presença de Jesus não basta. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Elas estão querendo buscar outra coisa. Quando é a presença de Jesus que é o mais importante. E aquilo que é utilizado para atrair, vai ter que manter. Pois é, mas Se até foi quando? atraído pelo E entretenimento, até quando? agora fica uma roda, mas aí entendeu, desenfreada para a manter. palavra diz que você vai ver a diferença dos que servem e os que não servem. Em algum momento isso aí tem um divisor. E aí a motivação, pastor, no tempo lá de Jesus, muita gente ia para o templo, para a sinagoga, os caras iam levando as coisas para vender. Então o que motivava ele? Vou para a igreja. Não, mas a motivação dele era vender lá as coisas. Por isso que Jesus entrou quebrando tudo. As pessoas vão desassociando, né? Cristo da igreja, em alguns momentos, por conta dessas situações, né? E aí tem um texto de Marcos 14, fala daquela mulher que entrou para perfumar, né? Quebrou o vaso de alabastro. Olha o que diz: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem chamado de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Ou seja, fiz para Deus, né? Não, meu compromisso é fazer as coisas para Deus. Só que é o seguinte, pega aí 400 ml de aproximadamente, que era o que continha um frasco, certo? Você quebra na cabeça de Jesus. O que acontece com aquilo ali? Escorre para onde? Para o corpo. Então, é a construção seguinte: o que eu faço para Deus, sabe, vai reverberar, vai derramar, vai contribuir para o corpo. Então, se você quer servir a Deus, tá? E isso não está chegando no corpo, na igreja, meu irmão, tá errado. Tá errado. Porque tudo que a gente faz para Deus, sabe, se manifesta, perfuma, revela no corpo, que é a igreja. E tinha é alguém indivisível. ali... Sabe, pensar em um Cristo sem corpo, meu irmão, é um fantasma. Mas, pastor Juan, tinha alguém ali que estava dentro, mas estava longe. Então, que desperdício. Não, e essa pessoa que escolheu foi Jesus, tá? Fazia parte da igreja dele. Mas Jesus escolhe tudo, tá? Para ensinar de uma forma e para ensinar de outra. Por aí. Você que está assistindo, ouvindo o programa, falar de igreja para nós é algo que nos apaixona, que nos move, né? Na igreja eu fui curado, na igreja minha família foi restaurada, na igreja Mateus, meu filho, presente de Deus, nasceu. Os milagres acontecem. Não estou dizendo denominação, placa, espaço físico, isso CNPJ. É isso aí, não é isso. Né? A denominação serve à igreja e não é a igreja. Quando a gente vê em Hebreus 13 aqui, né, as marcas de uma igreja sadia, no versículo 1, seja constante em amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando a hospitalidade, sem saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com ele fosse, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosse maltratados. Quem é corpo sente a falta ou sente a dificuldade de um outro membro que está prejudicado, sabe? Então, quando eu tenho o meu braço machucado, o outro, de alguma maneira, sente o impacto, porque ele vai ter que fazer mais força, sabe? E essa mão, ela é usada para colocar remédio no outro braço. Então, esse é o sentimento do corpo de Cristo, onde um sentirá falta e a necessidade de ajudar o outro.
Você que está afastado da igreja, longe, você que fala da igreja, mas não se envolve, essa palavra para você. Deus está te chamando, volta para casa. O filho pródigo ouviu isso e quis, eu quero voltar para a casa do meu pai. Esse é seu tempo de voltar. Às vezes a pessoa está na igreja, mas está longe dele, como o senhor colocou. Volta para a casa do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.